Bom dia, na graça e na paz do Senhor Jesus, povo de Deus. Hoje é quarta-feira, dia 9 de outubro de 2024, e nós estamos aqui para continuar a leitura da Palavra de Deus. E hoje nós chegamos a Evangelho de Lucas, capítulo 17. Evangelho de Lucas, capítulo 17. Se você está com a sua Bíblia aí ao alcance, já abra e acompanhe a leitura da palavra de Deus que diz: Jesus disse aos seus discípulos: é inevitável que aconteça coisas que levem o povo a tropeçar. É inevitável. Cada um de nós vigie para não sermos instrumentos de causar tropeço a ninguém. A Bíblia fala muito disso. Mas ai da pessoa por meio de quem elas acontecem. Tá vendo? Por isso que o negócio é grave. Seria melhor que ela fosse lançada no mar com uma pedra de moinho amarrada no pescoço do que levar um desses pequeninos a pecar. É um alerta, não sejamos causa de tropeço para ninguém, não sejamos instrumentos para levar pessoas a pecar. Que sejamos instrumentos de Deus para levar pessoas à santidade, levar pessoas a Cristo. Se o seu irmão pecar, repreenda-o, e se ele se arrepender, perdoe-lhe. Seu irmão pecou, fala com ele, alerta ele. Se pecar contra você 7 vezes no dia e 7 vezes voltar a você e disser, estou arrependido, perdoe-lhe. É claro que Jesus está usando uma linguagem apenas para enfatizar, vamos dizer assim, uma hipérbole. O perdão é ilimitado, até porque Deus também nos perdoa ilimitadamente, né? Jesus está dizendo que o perdão é ilimitado. Mas há pessoas que se acostumam a se aproveitar das outras com falso arrependimento. Preciso ver os frutos. Os apóstolos disseram ao Senhor, aumenta a nossa fé. É interessante que os apóstolos aqui no Evangelho de Lucas digam isso imediatamente após Jesus mandar que se perdoe até 7 vezes no dia o arrependido. Que é preciso fé em Cristo, e essa fé que leve à submissão a Cristo. Ele respondeu, se vocês tiverem fé do tamanho de uma semente de mostarda, poderão dizer a esta amoreira, arranque-se e plante-se no mar, e ela obedecerá. Jesus cita um outro exemplo aqui bem, vamos dizer assim, exagerado. Não há necessidade nenhuma de mandar uma amoreira sair do lugar e plantar-se no outro. Mas é para mostrar o poder que há na fé e como devemos buscar crescer na fé e exercer a nossa fé. E é interessante que o apóstolo Paulo diz, me parece que em Romanos capítulo 10, verso 17, que a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Cristo. Eu não gosto de dar o endereço assim e ficar na dúvida. Romanos capítulo 10, versículo 17. A fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra. Você quer fortalecer? Está aqui, Romanos 10, 17. Consequentemente, a fé vem por se ouvir a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Quer fortalecer a sua fé? Palavra. E ele continua dizendo, verso 7, qual de vocês que tendo um servo que esteja arando ou cuidando das ovelhas, lhe dirá quando ele chegar do campo, vem agora e sente-se para comer, servo que é escravo. Ao contrário, não dirá, prepare o meu jantar, apronte-se e sirva-me enquanto come e bebo. Depois disso você poderá comer e beber. Será que ele agradecerá ao servo por ter feito o que ele foi ordenado? É escravo, escravo não tem vontade. Assim também vocês, quando tiverem feito tudo o que for ordenado, devem dizer, somos servos inúteis. Apenas cumprimos o nosso dever. Esse capítulo mostra a nossa pequenez. A gente torce o evangelho para engrandecer pessoas. Isso é pecado. Esse capítulo aqui especialmente está nos mostrando a nossa pequenez. Primeiro ele mostra a pequenez da nossa fé, dizendo que se a gente tivesse fé do tamanho de um grão de mostarda, a gente ia dar uma ordem a uma amoreira para sair de um lugar para outro e ela faria. E aqui ele diz, quando você fizer tudo o que lhe foi ordenado, você deve dizer, sou servo inútil.
mediante respondendo aos discípulos que pediram para Jesus aumentar a nossa fé. Dá a ideia de que a nossa fé cresce à medida que nós nos humilhamos diante de Deus. Olha essa chave aí, irmãos. A nossa fé cresce à medida que nós nos humilhamos diante de Deus e somos dependentes de Deus e reconhecemos que não somos nada. Quanto mais soberba, menos fé. Versículo 11. A caminho de Jerusalém, Jesus passou pela divisa entre Samaria e Galiléia, indo para Jerusalém. Ele vai estar indo ao encontro dos seus algozes. Ao entrar no povoado, 10 leprosos dirigiram-se a ele, ficaram a certa distância. Não podia se aproximar, era doença contagiosa. E gritaram em alta voz: Jesus, mestre, tem piedade de nós. Ao vê-los, ele disse: vão mostrar-se aos sacerdotes. É interessante 10 leprosos, porque esses leprosos viviam fora da comunidade normal, eles formavam suas próprias comunidades de leprosos lá fora. Enquanto eles iam, foram purificados. Um deles, essa história é contada apenas para mostrar como somos pequenos. De novo, um deles, quando viu que estava curado, voltou louvando a Deus em alta voz. Era 10, a maioria da humanidade era soberba demais. 10 são curados, só um volta. Prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. Este era samaritano, e é interessante que ele é samaritano. É aquela velha história de onde não se espera é de onde se vê, ou seja, atitudes que era esperada dos religiosos judeus, aparece de um samaritano que os judeus desprezavam. Jesus perguntou: não foram purificados todos os 10? Onde estão os outros 9? Não se achou nenhum que voltasse e desse louvor a Deus, a não ser este estrangeiro. E como a gratidão tem um papel central na nossa vida, segundo o ensino bíblico. Muita coisa na nossa vida não acontece no nosso relacionamento com Deus porque a gente é ingrato demais. Isso aqui é mostrando a nossa ingratidão, a nossa tendência. A maioria das pessoas está entre os 9. A minoria absoluta está com o único que voltou para agradecer. Então ele lhe disse: levante-se e vá, a sua fé o salvou. Que nós aprendamos a agradecer. O apóstolo Paulo disse que muita oração nossa não é atendida porque não tem gratidão. Certa vez, tendo sido interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus respondeu: o reino de Deus não vem de modo visível. Muita gente, isso aqui é um erro grave, muita gente projeta: eu vou vivendo minha vidinha aqui com Cristo, quando Jesus voltar, aí eu vou viver a vida eterna com Deus no céu e tal. Não. O reino de Deus é para ser vivido agora, na dependência de Deus. E ele continua: nem se dirá aqui está ele ou lá está, porque o reino de Deus está no meio de vocês. Na minha Bíblia tem uma nota de rodapé para dizer dentro de vocês. O reino de Deus é Deus reinando em nós aqui e agora, quando nós nos humilhamos diante dele. Versículo 22. Depois disse aos seus discípulos: chegará o tempo em que vocês desejarão ver um dos dias do Filho do Homem, mas não o verão. O Filho do Homem é Cristo. E muitos discípulos iriam passar por situações que queriam que Jesus estivesse presente fisicamente entre eles e não estaria. Dirão a vocês: lá está ele, ou aqui está, não se apressem em segui-los. Por quê? Pois o Filho do Homem no seu dia será como relâmpago, cujo brilho vai de uma extremidade à outra do céu. Falando da volta repentina de Cristo para os seus. Mas antes é necessário que ele sofra muito e seja rejeitado por esta geração. Ele está falando da sua própria morte. Assim como foi nos dias de Noé, também será nos dias do Filho do Homem. E esses dias aqui são os dias que se aproximam à volta de Cristo. O Filho do Homem sempre é Cristo aqui no Novo Testamento. O povo vivia comendo, bebendo, casando-se e sendo dado em casamento até o dia em que Noé entrou na arca. Então veio o dilúvio e os destruiu a todos. Não há problema em comer, beber, casar-se, dar-se em casamento, desde que não se negligencie o reino de Deus. O que Jesus está dizendo é que as pessoas estariam tão ocupadas com o seu dia a dia, seus interesses pessoais, que iria esquecer as prioridades do reino. Que isso não aconteça com nenhum de nós. Verso 28, aconteceu a mesma coisa nos dias de Ló. O povo estava comendo e bebendo, comprando e vendendo, plantando e construindo, ou seja, levando sua vidinha normal, correndo atrás
de interesses meramente materiais e ignorando a vontade de Deus, o reino. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu fogo e enxofre do céu e os destruiu a todos. Acontecerá exatamente assim no dia em que o Filho do Homem for revelado. No dia que Jesus voltar, aqui o Filho do Homem for revelado, é Jesus voltar. Naquele dia, quem estiver no telhado de sua casa não deve descer para apanhar os seus bens dentro de casa. Semelhantemente, quem estiver no campo não deve voltar atrás por coisa alguma. Lembrem-se da mulher de Ló. Quem tentar conservar a sua vida, a perderá. E quem perder a sua vida, a preservará. Jesus está enfatizando a urgência de estar preparado para a volta de Jesus. Verso 34, eu digo a vocês, naquela noite 2 pessoas estarão numa cama, uma será tirada e a outra deixada. Ou seja, 2 pessoas que uma não era convertida a Cristo e a outra era. A que é convertida a Cristo é tomada por Cristo e a que não era vai ficar. 2 mulheres estarão moendo trigo juntas, uma será tirada e a outra deixada. Mesmo exemplo anterior. 2 pessoas estarão no campo, uma será tirada e a outra deixada. De novo, outro exemplo. Onde, Senhor? Perguntaram os discípulos, eles. Ele respondeu, onde houver um cadáver, ali se ajuntarão os abutres. Essa última figura é uma figura meio grotesca, onde tem um cadáver, os abutres se juntam, mas pelo contexto remete que onde Jesus chega, ele vai atrair a si os seus. Onde ele chegar, quando ele voltar, ele vai atrair a si os seus. Porque hoje se pergunta onde? Ele diz, tipo assim, não se preocupe. Vocês vão saber e vocês vão ser atraídos para lá, para onde Jesus estiver na sua volta. E que ele mesmo aplique a sua palavra aos nossos corações. Amém? Se essa palavra foi esclarecedora para você, deixa um like no vídeo. Se não gostou, deixa um dislike. Comenta aí se você concorda ou discorda, tá tudo certo? Comenta nos comentários do vídeo, eu prometo sempre comentar aí o seu comentário, responder ao seu comentário. Se puder, compartilhe aí nos seus grupos de WhatsApp ou outras redes sociais. Permito o compartilhamento desse vídeo para alcançar mais pessoas. Estou vendo de vez em quando alguém se inscrevendo no canal aí. Sejam todos bem-vindos, vocês que estão se inscrevendo. Quem se inscreveu aí por último, que eu ainda não conheço, se puder deixar o nome e a cidade de onde você mora no comentário do vídeo, eu agradeço, tá bom? E se alguém é novato por aqui, não está inscrito ainda, gostou do conteúdo e quer continuar acompanhando a leitura de um capítulo da Bíblia diariamente, está convidado a se inscrever no nosso canal. Ok? Vamos orar, nosso Deus e nosso Pai maravilhoso. Muito obrigado mais uma vez pelas incontáveis bênçãos com que o Senhor nos tem abençoado. E como falamos de gratidão, ó Deus, nesta leitura, nós só queremos agradecer. Agradecemos a vida, o lar, a família. Agradecemos a noite de paz, o descanso tranquilo, o conforto da nossa cama. Obrigado por termos um teto para nos abrigar. Obrigado pela chuvinha de ontem, meu Pai, aqui em Goiânia. Obrigado, meu Deus, pelo lar, pela família, pelo pão de cada dia suprir em nossas mesas, pelo trabalho com que cada um ganha o sustento de si mesmo, da sua própria família. Obrigado pela saúde. Obrigado porque quando estivemos doentes, o Senhor operou para a nossa restauração. Obrigado pela assistência médica que recebemos. Obrigado pelos medicamentos que foram usados para a nossa recuperação. Obrigado pelos milagres que o Senhor fez a nosso favor. Obrigado, louvado e exaltado seja o seu santo nome. Ó Deus, obrigado, meu Deus, pela maior de todas as bênçãos, Jesus Cristo nosso Senhor, seu sacrifício na cruz em nosso lugar, o perdão dos nossos pecados, a nossa reconciliação com o Pai. Obrigado, meu Deus, pelo privilégio de fazer parte do seu povo, pelo livre acesso à sua presença, tudo isso graças ao nosso Senhor Jesus Cristo e sua graça e amor revelado na cruz. Louvado seja o seu santo nome, esta é a maior bênção que a humanidade poderá conhecer. Ó Deus maravilhoso, muito obrigado, ó Deus, pela sua igreja, pelo seu evangelho que nos alcançou, pelos missionários. Ó Deus, que vieram de outro país para plantar o evangelho aqui neste país e nos alcançar com esta graça. Obrigado por este meio de comunicação, pelo qual nós podemos
compartilhar a palavra, nos unir em oração. Obrigado pelo seu povo, sua igreja, o companheirismo dos irmãos, o amor cristão que nos une. Obrigado, louvado e exaltado seja o seu santo nome por toda a bondade e amor demonstrado para conosco. Obrigado por esse novo dia, nova oportunidade, novas realizações, novas experiências e novos aprendizados. Toda honra, glória e louvor ao Senhor para todo sempre. É a nossa petição que fazemos agradecidos. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Meus amados irmãos, mais uma vez, obrigado pela sua companhia. Esperamos que esta palavra tenha sido edificante para você. Se Deus quiser, amanhã, por volta das 5h30, estaremos aqui novamente, continuando a leitura da palavra de Deus. Aguardo vocês aqui. Um grande abraço a todos.